Mateus 19, eu vou ler o versículo 30 e depois no capítulo 20, eu vou ler o 16. Amém? Mateus 19, versículo 30. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. E agora o 20, vou ler o versículo 16. E assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? As irmãs podem se sentar. Vocês entenderam que o capítulo 19 tem um versículo igual ao capítulo 20? Então, para a gente entender o porquê que tem esses dois versículos e no meio da parábola dos trabalhadores da vinha, então nós vamos começar a entender por que gerou essa parábola da vinha. Porque Jesus, quando ele conta uma parábola, é porque ele quer deixar um ensinamento. Então, o porquê do ensinamento da parábola da vinha, que é o capítulo 20? Um jovem rico, chegando perto de Jesus, ele vira: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Com coisa que ele tem poder para fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Porque a vida eterna nós alcançamos porque Jesus morreu na cruz por nós. Então, assim, a primeira observação é o farei. O farei não está na condição, na mão de qualquer pessoa, qualquer um de nós. Então o Senhor virou para ele e falou com ele que era para ele guardar os mandamentos. Como, Senhor? Mas quais? Aí o Senhor fala com ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso aí está no 19, versículo 18. Capítulo 19, versículo 18. Aí o Senhor, ele falou isso com ele, e ele falou assim: Senhor, mas tudo isso eu tenho observado desde minha mocidade. Aí o Senhor vira para ele: tá joia, você quer ser perfeito? Então, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Ele ficou caladinho, quietinho e entristeceu e Aí Pedro, pra frente, Senhor. Senhor, ele não quis, mas nós largamos tudo, Senhor. O que nós vamos herdar? O Senhor falou assim: é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Senhor, mas isso é muito pesado, quem vai herdar a eternidade? Aí o Senhor falou assim: para o Senhor tudo é possível, para mim tudo é possível, tudo é possível que creu, Então Pedro virou: Senhor, ele não quis largar a coisa, mas nós largamos tudo. Aí eu até estava ouvindo uma palavra hoje e eu vi um irmão falando: Pedro largou tudo, O que é o tudo que ele largou? Largou uma rede rasgada que ele estava costurando quando Jesus passou e chamou ele, uma sogra doente que Deus curou, e ele trabalhava num barco de Zebedeu que nem dele era. O que ele largou? Nós temos mania de falar: Senhor, larguei tudo. Que tudo que a gente tem largado? Mas o Senhor tem muita misericórdia, O Senhor respondeu para Pedro, Em verdade eu vos digo que me seguiste, e quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, mas o Senhor também falou assim: você vai, mas todos quantos obedecerem a Deus e resolver servir ao Senhor também vai estar lá. Então, se cada um de nós escolher estar lá, você também, não é só Pedro não, que era um discípulo de Jesus, que viveu ali com Jesus operando grandes bênçãos. Você
também hoje, depois de não sei quantos mil anos, vai poder também estar lá com o Senhor quando a bênção do Senhor chegar. Aí, está falando, Senhor, eu larguei tudo, mas o Senhor tem tanta misericórdia que ainda falou com ele: você receberá 100 vezes tanto e herdará ainda a vida eterna. Aí que vem o versículo que eu li para vocês: porque os primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Aí que entra, quando o Senhor propõe a parábola da vinha, é porque o Senhor, todo mundo estava vendo ali, os discípulos, as pessoas que estavam ali, estavam vendo aquele diálogo. Então, o Senhor, ele nunca poderia sair e deixar sem um ensinamento. E essa parábola da vinha, ela é todinha profética para nós, porque ela tem uma parte que entra na parte histórica, tem uma parte que já entra naquilo que Jesus fez por nós. E eu só vou dar uma explicadinha rapidinho para vocês entenderem aqui. Eu queria ter feito um negócio melhor, mas eu esqueci, porque eu custei a entender esse negócio das horas. O dia do judeu é dividido em 12 horas. Então, aqui as 12 horas são divididas em 4 períodos de 3 horas. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 períodos de 3 horas, que entra a primeira hora, a terceira hora, a sexta hora, a nona hora e a 12ª hora, que vai completar o dia. O dia começa às 6 horas da manhã e acaba às 6 horas da tarde. É para vocês entenderem, aqui na parábola da vinha não fala tudo voltado sobre o dia de trabalho? E agora nós vamos falar sobre o dia de trabalho. Então, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Primeiro, o reino dos céus, porque Pedro, ele estava falando ali das coisas dessa vida. Nós temos mania de achar que vamos conseguir mover a mão de Deus pelo nosso mérito. Meritocracia, que o homem acha. Naquele tempo os judeus também. E isso houve um conflito lá até eles entenderem que a salvação não é por mérito, é pela graça, é pelo milagre de Jesus na nossa vida. E o Senhor o tempo todo ele quer explicar que o reino dos céus é diferente da concepção que nós temos da vida. O reino dos céus nós vamos alcançar pela graça, não pelo mérito. Então, o pai de família fala aqui de Deus, Pai. Ele saiu para assalariar trabalhadores. Então, a primeira hora, que é essa hora aqui, começa às 6 horas da manhã, aproximadamente, era a madrugada. E a madrugada fala do período quando começou tudo, quando Jesus começou a obra, que foi o chamado dos discípulos, que Deus passou, chamou Pedro, que estava costurando a rede, chamou Lucas, que era médico, chamou o Mateus, que era cobrador de impostos, né? Então foi naquele tempo, foi quando Jesus veio, naquela primeira hora, e que foi o chamado dos discípulos. E ajustando aos trabalhadores um dinheiro. O que fala um dinheiro? O valor de um dinheiro, lá tem assim, nos estudos, lá eu vi, corresponde a não sei quantos reais, se fosse falar hoje. Mas o que para nós servos isso significa? Vocês têm noção? Um dinheiro significa Jesus morrer por nós. O sacrifício de Jesus. Tudo que Jesus passou às 6 horas na cruz, isso que é um dinheiro. É isso que vai ser a recompensa de cada um. E se na hora que você olha e que aquele um dinheiro fala de tudo que Jesus fez por você, por mim, olha que preço, é impagável. Impagável. É um milagre de Deus na nossa vida. Então, um dinheiro fala isso. O que você vai fazer para você largar o seu tudo, que o nosso tudo não é nada, para você receber um dinheiro, que é a salvação, é a morte de cruz que o Senhor fez por você. Então, e saindo perto da hora terceira, deixa eu abrir meu caderninho aqui, a hora terceira fala
as anotações. A hora terceira é às 9 horas da manhã, né? É o derramar do Espírito Santo. Na história, fala do Pentecostes. E assim, o que o Pentecostes fala para nós? Porque antigamente, no Velho Testamento, o Espírito do Senhor pousava sobre um. Pousava sobre Abraão, depois sobre Isaac, depois sobre Jacó, depois foi por Moisés. De Moisés passou para Josué, era em um. O que significa o Pentecostes para nós? Significa o derramar. Em Atos 2:4 fala: todos foram cheios do Espírito Santo. Hoje não é só assim, a Naira, a Lenira, a irmã, não. Hoje, o derramar do Espírito Santo, se você orar e pagar um preço, se você consagrar a sua vida, você vai ser cheia do Espírito Santo. Nós Amém. recebemos essa bênção na terceira hora, que é às 9 horas da manhã, é o tempo do Pentecostes. E depois a sexta hora, que é 12 horas da manhã. No dia que eu estudei a outra palavra, eu até falei com a Naira aqui, o que é 12 horas? Hoje, que o dia está insuportavelmente quente, o que é? É o calor, é a aflição. É o tempo, naquele tempo, das arenas. Na história fala das arenas. Você imagina pegar um filho seu e você vê um leão despedaçando ele. Se você não negar, não, eu vou julgar seu filho. Depois a mãe lá pegando os pedaços dos corpos do filho para ser sepultado. É aquele tempo que a igreja foi extremamente castigada. E vê os filhos devorados, né? Depois fala da 9ª hora, que é às 3 horas da tarde. É o período da reforma protestante. E também fala do período da crucificação. E também, ouvindo esse pedaço aqui, ele é mais rico nas orientações. É o período da igreja do sol a pino. Eu esqueci que eu falei com ela assim, quando o sol está em cima da sua cabeça, a sombra fica debaixo do seu pé. Então você não tem sombra a hora nenhuma. Então a pessoa que não está debaixo da bênção de Deus, ela está realmente na aflição. Mas a pessoa que está na presença do Senhor, até no dia que eu ouvi falando lá, que o sol pode estar castigando você, mas a sombra fica debaixo do seu pé. A bênção de Deus vem sobre você. Porque até fala também no versículo assim, que o sol e a chuva é para todos. Numa plantação, ela cai na minha plantação que sou serva e cai na outra que não é. Mas a sombra do Altíssimo é só para quem está na presença do Senhor. Então, pode estar aflito, pode estar passando por dificuldade, mas na hora certa, o Senhor sabe o seu limite. Na hora que Deus intervém, acabou. Acabou. Então, isso que é a importância. Naquele tempo fala das arenas, mas no nosso tempo fala das aflições dos últimos dias. Mas a gente hoje tem o Senhor aqui para abençoar a nossa vida. Então a 9ª hora, que é às 3 horas da tarde, é o período profético que fala do período medieval, que falando na história da igreja, foram 1000 anos de escuridão. É onde que a Bíblia foi retirada, que foi proibido o louvor, e tudo foi se esfriando, o acabar do vinho. Então foi o momento, e a gente profeticamente, a gente entende que da 6ª hora até a 9ª hora, foram 6 horas, foi também falando do período que escureceu, quando Jesus foi crucificado, e até a morte do Senhor Jesus, né, que o Senhor foi crucificado na 6ª hora, mas o Senhor entregou o Espírito dele às 3 horas da tarde, né? Tem até aquele louvor, às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Então, esse período ali, o escurecer da crucificação de Jesus, também fala do escurecer da bênção de Deus, que é esse período aí. E logo depois, assim, quando está acabando aquele período assim da 9ª hora, fala também da reforma protestante, que aí foi dando a bênção, foi voltando o vinho, o Senhor foi começando a operar, foi a reforma de Lutero, né? E depois, para terminar a parábola, fala da hora 1/10.
E a hora undécima, o que ela é para nós? É o período que nós estamos vivendo. O final é a 12ª hora, que é às 18 horas, que vai chegar ali, que vai ser a hora que o Senhor vem nos buscar. Mas nós estamos falando ainda da undécima, que é o período que nós estamos vivendo e que a nossa função é falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, do socorro que o Senhor tem enviado, do milagre, do Senhor falar conosco, do Senhor renovar. É o nosso momento. A hora undécima é o momento que nós estamos vivendo. É a hora, sim, que nós estamos vendo assim todas as profecias se cumprirem. Guerras, rumores de guerras, pestes, doenças, o clima desequilibrado. Olha o que aconteceu lá em Petrópolis ou Teresópolis, não sei. Gente, aquilo é uma coisa assim horrorosa. É o descontrole da natureza. Então tudo se cumpriu. Nós estamos assim com o Senhor às portas. Aleluia. E precisamos receber uma bênção, né? Tanto a gente, que as orientações que o Senhor tem dado é para a gente colocar a nossa casa em ordem, porque está na hora, porque tem muita, falando na palavra que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tem gente dentro das igrejas dormindo, então nós precisamos estar atentos. Uma outra coisa que eu risquei aqui é ociosos. Nós, antes de conhecer o Senhor, era a nossa condição de ociosos. Pessoas que estão ali, que o Senhor está chamando, que a vinha está perto, mas está ali, ó, boiando. Então, é a nossa condição enquanto a gente não tem o Senhor. A vinha fala da obra do Senhor, daquilo que o Senhor tem te chamado, daquilo que o Senhor quer que você se disponha, né? E o primeiro chamado do Senhor, que foi na madrugada, o Senhor falou que daria um dinheiro. Depois todos os outros que foram chamados nas outras horas, na sexta, na nona, na undécima, na terceira hora, o Senhor falou: eu vou te dar o que é justo. O que é justo. Aí lá na frente o Senhor pega e chama o dono da vinha. Aqui a gente vê a Trindade. O Pai, quando chamou para salariar na madrugada, depois o Senhor falando que Ele é o dono da vinha, porque é Ele que morreu por nós. E no final das contas Ele pega e chama o mordomo, que é a figura do Espírito Santo, para pagar. E Ele fala assim: você vai começar do último, que a hora undécima é mais ou menos às 5 horas da tarde, que eles parariam de trabalhar às 6 horas. Então chamou o que trabalhou 1 hora e falou assim: você vai pagar todos um salário, um dinheiro, que é a salvação. Porque o Senhor, a obra de Deus, ela começou há 2000 anos atrás. E quantos vieram antes de nós? E vamos falar nessa vida agora. Vamos falar o pastor Gedeuti, comparando com a gente. Eu tenho 30 anos que estou na Maranata, mas o pastor já tem 50 ou 60? 54. Ele começou a obra, tem 54 anos. Isso aí. Então, olha para você ver o tanto que ele trabalhou a mais que eu. E tem os novos que estão vindo agora. Tem 7 anos, 1 ano, 2 anos, meses. E o que o Senhor não faz acepção de pessoas. O sangue de Jesus, quando ele é derramado, ele iguala todo mundo. O mundo, ele faz acepção de pessoas, do rico, do pobre. Isso para eles é importante, mas para o Senhor não. Quando o Senhor olha lá de cima, ele só vê o sangue de Jesus, que é aquilo que nos deu acesso à presença do Senhor, né? E no final das contas, ele mandou o mordomo, que é o Espírito Santo, começar a pagar. E está falando assim: você vai começar a pagar dos últimos, que é os que chegaram na hora undécima, ali vai começar a pagar primeiro. E foi recebendo. Imagino, né? A gente, se fosse olhar, né? Mas o Senhor, em tudo que Deus faz, tem um porquê e um para quê. Por que o Senhor mandou pagar os últimos primeiro? Podia ter mandado pagar os que começaram de manhã para embora. E não ia ter confusão.
Mas o Senhor não está nem aí, porque a obra do Senhor, Ele está nem aí para a frescura do meu coração, do seu. Ele faz o que Ele quer, porque a obra do Senhor começou 2000 anos atrás, não começou agora. Quem sou eu, com 50 anos de vida, para intervir no projeto de Deus? Se eu quiser, eu entro no projeto de Deus. Se eu não quiser, não, ó, retira-te. A palavra do Senhor é para quem não quer entrar no projeto. Retira-te. É mal para você que eu seja bom? É mal que eu abençoe o que chegou agora com salvação? É mal aos teus olhos? E ainda quando Jesus vai falar, o Senhor vai falar, o dono da vinha, né, vai falar com ele, ainda vem e fala assim, amigo. Sabe por causa de quê? Porque uma pessoa que é serviçal, ele não sabe da intimidade da sua vida, mas o amigo sabe. E se ele caminhou do começo até agora, ele sabe todas as coisas, sabe das orientações que o Senhor deu, sabe de tudo que o Senhor operou no meio da igreja, e ele ainda vem reclamar. Fala, amigo, você viu, você sabe como eu sou, você sabe do que eu passei por esse aqui, eu não vou abençoar ele com salvação, com eternidade? Então, ou não é lícito eu fazer o que quiser daquilo que é meu, ou é mal ao teu olho que eu sou bom? É mal ao seu olho? É mal ao olho que a Naira, que chegou agora, eu tenho 30 e tantos anos, que agora é senhora de frente, eu não vou querer essa bênção para ela por causa de quê? A obra é minha, a igreja é minha, eu mando alguma coisa? Amigo. E Deus fala também, igual aqui fala retira-te, mas fala vomitar-te-ei da minha boca, naquele outro versículo. E o que Deus tem para mim, para ela, para o outro, para o visitante, para aquele que entra aqui desesperado, eu morri por você. Eu verti o meu sangue por você. Ontem eu estava no Zoom com o pastor Flávio, aí ele falou um negócio que eu não sabia. O véu do templo se rasgou. Toda vez que eu imaginava, assim, viajava na maionese pensando no véu da igreja, eu imaginava aquele monte de pano fininho, delicado, tipo um véu de noiva que cai em cima, delicado. Não, o véu do templo era de 10 centímetros de espessura e ele tinha vários tons de linhos trançados e ainda tinha pele de texugo no meio. E aquilo era pele de texugo para rasgar, é só o Senhor mesmo para rasgar de alto a baixo. Porque a pele de texugo, ela fala de quê? Fala do cordeiro, né? Aquela pele que é tirada assim. E para a gente entrar na presença do Senhor, é a pele de texugo rasgada que nos deu acesso à presença do Senhor. E eu fiquei encantada, porque eu não sabia disso. Então é uma curiosidade. É o mistério da última hora. Eu falei assim, muita gente, inclusive eu, até pouco tempo eu reclamava muito da escola dominical, mas mais uma vez o Senhor provou para mim que o problema somos nós. É a gente não entrar no projeto do Senhor, é não entender. Porque você vir aqui no domingo de manhã, você só escutar o pastor Gedeuti falando algumas coisas, falando da estatística de quem está participando ou não está, e passando a pergunta e dando um resuminho da resposta. Se você quer viver só disso, o problema realmente é todo seu. No dia que eu entendi que eu levo aquilo ali para casa e que eu vou pesquisar, e que eu vou ler, e que eu leio um, que eu leio o outro, que eu escuto uma palavra do pastor Marcelo lá, do pastor Daniel Moreira, que eu vou aprendendo, igual o pastor Flávio ontem na live falou pele de texugo. Eu entrei no Google hoje e fui procurar e fui entender como que funcionava a cortina do templo. Quem está saindo beneficiado? Agora, se você quer viver disso aqui, você vai reclamar mesmo. Mas o problema é todo seu. Não tem nada a ver. Se você entrar no projeto e entender a direção do Espírito, você vai sair, como diz a Naira, só no azeite. Porque na semana que você estudou, você não falou que você estava de outro jeito, que você foi sendo visitado pelo Espírito Santo?
Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Aleluia. Não tem nada melhor do que você navegar no oceano do Espírito. Amém, irmãos? Amém. Vamos entregar o nosso culto? Glória a Deus.